Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 22 até o verso 30. Lucas, capítulo 13. Vamos ler o verso 22 a 30. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhes respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começarem a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, lhes disser: Não sei de onde vocês são. Então começarão a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele lhes responderá: Digo-lhes que não sei de onde vocês são. Apartem-se de mim, vocês todos os que praticam a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês lançados fora. E virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e se assentarão à mesa no reino de Deus. E eis que últimos há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os últimos. Mais uma ocasião importantíssima na vida do Senhor Jesus e nossa, porque a Bíblia tem essa maravilha que ela não fala somente naquela época, mas ela fala hoje e vai continuar falando enquanto houver esse mundo. Será que há alguma necessidade de salvação? A maioria acha que não. A maioria da humanidade acha que não há nenhuma necessidade de salvação. E nem sabem o que é isso. Para quem nasceu na igreja, não faz ideia do que eu vou falar aqui. Você já nasceu na igreja, desde pequenininho você já sabe o que é essa questão de salvação. Tem pessoas que se converteram tão cedo que não sabem em nenhum momento da vida deles que alguma vez não creram em Jesus, ou alguma vez não viram que a salvação é necessária. Mas para mim, que só me converti aos 24 anos, eu tive um bom pedaço para lembrar o que é um ímpio e o que é uma pessoa sem Deus. A palavra salvação nem sequer existia no meu vocabulário. Não fazia nenhuma ideia do que significa, eu nem ouvia isso. Salvação. Eu não sabia nada a respeito, não via nenhuma necessidade. O único contato que eu tinha com Jesus, isso em 1990, já tinha várias igrejas. Era quando eu descia do trem, passava ali naquela rua, em frente à estação do trem, e ainda tem aquela banca de jornal evangélica, que vende Bíblia ali na Nilo Peçanha. Eu passava ali e tinha um letreiro assim em cima da banca dizendo: Jesus Cristo voltará, uma coisa assim, falando da volta de Jesus. E eu olhava para aquilo e: o que ele está falando? O que é isso? Não tinha a mínima ideia. Então, irmãos, a gente não sabe disso porque a gente está acostumado ao meio evangélico, né? A gente acha que todo mundo sabe tudo, todo mundo está aí procurando a salvação. Não. O ser humano, normalmente, ele nasce sem nenhuma noção de que ele precisa ser salvo.
você fizer uma entrevista, uma pesquisa aí pelas ruas, você vai ver. Você precisa de salvação? Não. Você precisa? Não. A maior parte vai reagir assim. E com o israelita era diferente. Os estudiosos, líderes israelitas e o povo acreditavam que toda a nação de Israel era salva. Assim como hoje as pessoas acreditam que todos os membros da igreja são salvos. Toda a nação de Israel era salva. Então, esse homem que a gente não sabe quem é, ouvindo o Senhor falando, seguindo tal, ele viu que o Senhor, volta e meia, descartava isso. Ele dizia, não é garantido que a nação toda seja salva. Claro que não. E aí ele faz essa pergunta, importantíssima. São poucos os que se salvam? Afinal, quem vai ser salvo? Quantos serão salvos? Haverá mais salvos ou mais perdidos? São poucos ou são muitos? Aquele homem estava cheio de curiosidade. Mas normalmente, como o Senhor faz, muitas vezes as pessoas vêm e fazem uma pergunta ao Senhor, ele não responde aquela pergunta e fala de outra coisa. Aqui o Senhor não vai responder diretamente a pergunta dele ali naquele momento, mas ele vai dizer em outras palavras para aquele homem assim, olha, melhor você se esforçar. Por quê? Porque muitos vão tentar e não vão conseguir. Então, em vez de você ficar preocupado se são muitos, são poucos, e fazer estatística, eu te aconselho, você busca a salvação. Muitos vão querer e não vão ter. Olha muitos aí, São poucos, são muitos que se perdem. Então, nessa noite eu quero mostrar para vocês, pela palavra do Senhor aqui, que acontecerão duas coisas quando o Senhor Jesus voltar, que Ele narra aqui para a gente. É impressionante a Bíblia, porque Ele já fala do futuro, e a Bíblia tem essa capacidade, o Senhor é um profeta, é Deus encarnado, Ele já lança a visão lá para o dia da sua vinda. Então, quando o Senhor Jesus voltar, a primeira coisa que o Senhor nos fala é que muitos vão descobrir, tarde demais, que estavam enganados. Muitos vão descobrir que estavam enganados, que eram iludidos. Aliás, o ser humano é um iludido por natureza, porque ele já nasce pensando as coisas erradas e muita gente ainda vem e ensina para eles o erro. Se você tem pais cristãos, louve a Deus por isso, porque como eu era cego, aquele que nasce numa família de incrédulos, ele aprende tudo de errado. Quando o Senhor Jesus voltar, muitos vão descobrir que estavam enganados, eles estavam iludidos, eles estavam totalmente errados, mas achavam que estavam certos. Então nós vamos ver aqui 4 momentos que eles estão errados: na hora errada, lugar errado, atitude errada e vida errada. Mas para eles estava tudo bem. Você vê quanto engano, quanto erro. Para eles estava tudo bem, mas estava tudo errado na vida deles. Então o Senhor fala essa cena da vinda dele, e ele representa como um pai de família, fechando a porta da sua casa. E a primeira coisa que a gente vai ver é a hora errada. Olha o verso 25. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, então acabou. Aqueles homens vão fazer uma tentativa na hora errada. Tem hora que dá para buscar a salvação, tem hora que não dá mais. Tem hora que a porta da salvação está aberta e vai chegar a hora que ela vai fechar. Existe o momento, a oportunidade. Se deixar passar, depois não adianta. Então essas pessoas que o Senhor falou, muitos vão procurar, mas não vão encontrar, não vão conseguir,
Ele não está falando nessa nossa era aqui. Quem buscar a salvação aqui na nossa era vai recebê-la. Mas ele está falando após o fechamento da oportunidade. Muita gente vai querer, mas não vai ter mais. Então aqui eles estão na hora errada. O pai de família se levantou e fechou a porta. Essa é uma ilustração para o Senhor Jesus. Quando ele aparecer em glória e fechar a oportunidade da salvação, não tem mais chance. Então eles estavam errados em tentar alguma coisa. Estavam errados. Se eles estivessem na razão deles, eles iam ver que a porta da salvação fechou e que não haveria mais oportunidade. Mas eles não perceberam isso. Nós vamos ver que eles têm uma atitude abusada, eles têm uma atitude de tipo assim, mostrar para o Senhor que ele está errado. Não, fechou a porta muito cedo, eu ainda tenho que entrar, nós ainda temos que entrar. Não sei se você já viu filmagens do Enem, Enem e certos concursos públicos, mas o mais destacado é sempre o Enem. Tem lá o horário de fechar o portão. Não sei se é 8, 9, o horário da prova, né? Dia tal, 8 horas, fecha o portão. Já viu essas imagens? Rapaz, o pessoal ajoelha, o pessoal chora, o pessoal quer subornar o homem lá do portão, porque brasileiro é assim, né? É difícil um brasileiro pontual. Então, a quantidade de pessoas que chegam 8:01, 8:02, 8:03 é imensa. E eles querem entrar. Abre aí, é porque o trem, porque o engarrafamento, eu não consegui. Não abre mais. Não adianta chorar, espernear, gritar. Não abre mais. O dia que a porta da salvação fechar, não abre mais. E aqueles tolos seres humanos achavam que, com seus argumentos, podiam abrir o portão que Deus fechou. Lembra do portão a porta da arca de Noé, que Deus fechou por fora? Por quê? Para Noé não abrir quando ouvisse os gritos. E você imagina quanta gente gritou, implorou para que aquela arca fosse aberta. E não foi. Deus é amor, Deus é extremamente misericordioso, mas a paciência de Deus tem um limite. Quando a medida do pecado alcançar o nível que acender a ira de Deus, aí você sabe, é dilúvio, é Sodoma e Gomorra, é Jerusalém destruída e tantas outras coisas. 2 guerras mundiais, o Holocausto, tanta coisa que Deus permite que a humanidade passe, muitas vezes como um castigo por ter deixado o Senhor de lado. Eles estavam errados porque a hora era errada. Mas, em segundo lugar, o lugar também era errado. Você já viu esse pessoal que fala, fulano morreu porque estava no lugar errado, na hora errada? Eles vão ser condenados porque estavam na hora errada, no lugar errado. O lugar errado. Veja, o verso 25 continua falando, e começarem a estar de fora. Olha aí, quando eles começarem a estar de fora, isso é, quando eles foram excluídos, quando eles já não estavam mais junto com todo mundo, eles já estavam fora do reino de Deus. Aí eles começaram a buscar, só que não adiantava mais. Quando Deus, o justo juiz, bate o martelo, já era. Quando o Senhor aparecer em glória, Ele vai enviar os seus anjos, que vão recolher os seus escolhidos. Quando os anjos descerem para recolher os escolhidos, não adianta mais. Ah, Senhor, agora eu estou te vendo aí, eu creio no Senhor, os teus servos estão subindo, eu quero subir também, eu creio, eu sou teu. Não sobe. Só os escolhidos. E Deus conhece quem são. Então, meu amado, olha só, o Senhor está alertando. Quando eu fechar a porta, não adianta mais. Quando eu colocar para fora, não adianta mais. Não entra mais.
Deus não comete enganos. Eu costumo dizer que nenhuma alma vai estar no inferno dizendo que está lá injustamente. Nenhuma delas vai dizer, não, olha, você quer saber? Deixa eu contar para vocês todos. Eu criei em Jesus Cristo. Eu entreguei minha vida a Jesus, fui transformado por Ele, estou aqui. Isso não existe. Não existe. O Senhor é perfeito. Então, hora errada, lugar errado e atitude errada. Atitude totalmente errada. Veja o verso 25. Diz que eles estavam de fora, né? E começaram o quê? A bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Olha que hipocrisia. Primeiro, eles não consideravam Jesus Senhor da vida deles, nunca. E agora, Senhor, Senhor. Eles pedem para fazer uma coisa que eu já falei que não vai ser feita. Abre. Como é que eles falam para o Senhor que Ele tem que abrir alguma coisa? E essa atitude que a gente vai ver de se considerar capacitado para poder entrar na glória, de se achar salvo sem ser. Veja, o verso 25 continua, lá no final, respondendo o Senhor, né, respondendo Ele, lhes disser, não sei de onde vocês são. Não sei de onde vocês são. Veja, depois eu explico isso aqui. Ele vai continuar no verso 26. Eles não desistem, não. Se eles tivessem tido essa energia, né, antes da volta do Senhor, seriam salvos. Mas resolveram depois. Então, no verso 26, então começarão a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Veja, irmãos, apesar do Senhor dizer, não sei de onde vocês são, e depois falar de novo no verso 27, não sei de onde vocês são, assim mesmo, eles quiseram corrigir o Senhor. Olha, você não sabe de onde a gente é? Nós temos comido e bebido na tua presença. Tu tens ensinado nas nossas ruas. Como é que o Senhor não nos conhece? Alguns querem até dizer que esse temos comido e bebido na tua presença seria a ceia do Senhor. Temos participado da ceia do Senhor. Não sabemos. Mas ele alega que eles comeram com ele e que ele ensinou nas ruas deles. Eles viram quando ele passou pelas ruas, batendo de porta em porta e conversando com os familiares ou pregando na esquina. Eles ouviram isso tudo. Sabe qual é a atitude errada deles? A atitude errada deles é achar que uma certa familiaridade com as coisas de Deus são suficientes para salvar uma alma. Não, eu conheço bastante a Bíblia, eu já ouvi o Evangelho há 40 anos. Não, isso aí é tranquilo, eu sempre fui da igreja. Às vezes você pergunta a uma pessoa se ela é salva, você é salvo? Não, eu sempre fui da igreja. Mas eu não perguntei isso. Uma pessoa pode ser da igreja a vida toda. A Bíblia fala que existe dentro da igreja trigo e joio. Então não é uma pequena familiaridade com Cristo que vai salvar alguém. Eu sempre ouvi a mensagem. Hoje em dia tem tantos milhões de pessoas iludidas no YouTube. Não, eu sempre ouço as mensagens de Deus no YouTube, lá lavando louça, arrumando a casa, fazendo comida, e está lá o homem falando e não sabe de nada que ele está falando, mas está lá e tal, e agora eu estou satisfeito. Eu ouço a palavra de Deus o dia todo, eu leio 20 capítulos por dia, eu frequento a igreja todos os cultos. E o Senhor diz, eu não conheço, não sei quem vocês são. Deixa eu explicar essa questão, porque Mateus 7 também o Senhor fala, eu não os conheço. E aqui ele fala, eu não sei de onde vocês são. E a gente fica um pouco baratinado, porque o Senhor é onisciente, né? Ele sabe tudo. Não existe uma coisa que ele possa dizer, não sei.
Mas aquilo ali é o quê? É uma forma dele falar que ele não tem um relacionamento com aquelas pessoas. Que ele nunca regenerou aquelas pessoas, elas nunca receberam o Espírito Santo, elas nunca pertenceram à verdadeira igreja, elas nunca tiveram uma vida de comunhão com Cristo, de oração. Elas nunca tiveram isso. É isso que ele quer dizer. Eu não sei quem vocês são, tipo assim, vocês não são meu povo. O meu sangue não lavou vocês. Eu estou vendo que vocês não são dos meus. E o erro deles foi achar que qualquer tipo de experiência mínima que seja na igreja, a pessoa está salva. Veja, o Senhor Jesus falou uma palavra muito importante com relação a isso. Quando ele estava orando ao Pai, ele disse assim: e a vida eterna é esta. Presta atenção. E a vida eterna é esta. Quer dizer, a salvação é isso. Que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus diz que a salvação é conhecer Cristo. E quando a Bíblia fala sobre esse verbo conhecer, não está dizendo apenas de lembrar quem Jesus é. Conhecer é uma relação íntima, é tão íntima esse verbo, que no Velho Testamento, quando dizia que o marido tinha relações com a mulher, falava, e conheceu Abraão a Sara, e ela deu o filho à luz. Conhecer. Eles não conheciam o Senhor. O que é esse conhecimento? Bom, é um conhecimento da verdade, sim, daquilo que a Bíblia ensina, claro, mas é também um conhecimento experimental. É um conhecimento por experiência, que é muito difícil explicar em palavras. Mas vamos colocar numa palavra, para dar um pouquinho a entender, relacionamento. Pensa no seu cônjuge, ou no seu filho, no seu pai, na sua mãe. Você pode dizer que conhece ele. Outras pessoas também o conhecem, mas elas vão falar, conheço fulano, mas conhece de vista. Você conhece de perto. Você só não conhece mais aquela pessoa do que Deus conhece. É a mesma coisa, conhecer de vista. Lembra de Jó? Eu conhecia de te ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Os nossos olhos espirituais são abertos para nós vermos o Senhor, para nós entendermos e compreendermos Ele e passarmos a ter um relacionamento com Ele. Relacionamento. Como Enoque andou com Deus. Aquele que é salvo, ele tem experiência de ter comunhão com o Senhor. Talvez nem sempre, mas ele tem. Experiência de saber quem é o Senhor, de experimentar aquilo que o Senhor faz na vida dele. É difícil explicar com palavras, mas o que vem a salvar realmente é conhecer o Senhor Jesus Cristo. E você pode dizer assim, poxa, mas o Senhor não está sendo injusto com eles, né? Mas eles deviam ser da igreja. Então, tá bom, lugar errado, hora errada, atitude errada. Vamos ver então agora para fechar de vez, para mostrar que o Senhor está certo e Ele sempre está certo. Quarto lugar aqui, vida errada. Vida errada. Olha o verso 27. Ele os responderá, digo-lhes que não sei de onde vocês são. Apartem-se de mim, vocês todos os que praticam a iniquidade. Todos vocês que praticam a maldade. Todos vocês que são maus com as pessoas, são imorais, são desonestos. Todos vocês que, como a gente viu em 1 João, que dizem que andam na luz, andam com Cristo, vivendo em trevas.
todos vocês que deixam o pecado dominá-los e controlá-los, todos vocês que vivem em pecado escondido da família, escondido da igreja, todos vocês que têm o pecado em seu coração, reinando e dominando, apartem-se de mim. Pecadores, irmãos, todos nós somos, mas a Bíblia fala que Jesus nos dá liberdade sobre o pecado. Então o Senhor nos dá essa capacidade de lutar contra o pecado e prevalecer, vencer, controlar. Uma hora a gente perde, outra hora a gente ganha, na maioria das vezes a gente ganha, e a gente está lá controlando, vivendo, buscando e recebendo capacitação, poder. O Senhor deixa bem claro na sua palavra que aquele que vive em pecado não conhece Ele. E Ele não o conhece, não tem um relacionamento com Ele. Então, uma coisa que está faltando demais nas igrejas hoje, irmãos, porque hoje está horrível. A pessoa é evangélica e vive em pecado, abertamente, dentro da igreja, para todo mundo ver. Até o pastor vive em pecado, e ninguém liga, ninguém se importa. Por quê? Abandonaram a Escritura, abandonaram a verdade de Deus, pararam de falar sobre passagens difíceis, passagens que não são confortáveis, não são saborosas aos olhos de muitos. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não seguir a santificação, se você não seguir a paz com todos, você não vai ver o Senhor, não. É Ele que diz. Então, irmão, às vezes as pessoas ficam assim, eu queria saber se eu sou salvo mesmo. Será que eu sou salvo? Sinal número 1, largou o pecado. Parou de pecar abertamente, de forma viciada o tempo todo. Parou. O pecado já não reina mais sobre vocês. Lembra de Romanos 6? O pecado já não tem mais domínio sobre vocês. Então o Senhor Jesus fala, olha só, vocês estão alegando que me conhecem, que me servem, mas vocês até hoje viveram no pecado. Nunca houve uma conversão, nunca houve um novo nascimento, nunca houve uma transformação. Continuam vivendo no pecado. Então, afastem-se de mim, porque eu sou santo. Jesus é santo. Como é que vai entrar no céu uma pessoa que ama e pratica o pecado? Não vai. Então, irmãos, em primeiro lugar aqui o Senhor fala que muitos vão descobrir que estavam enganados e tarde demais. Mas, em segundo lugar, quando o Senhor Jesus voltar, muitos serão punidos por não crerem na verdade. Como assim? A Bíblia fala em 2 Tessalonicenses que as pessoas... Lembra daquela frase, me engana que eu gosto? É assim que o ser humano vive. Por que tem tanta gente, milhares e milhares de pessoas em igrejas que é conhecido no país todo, que são igrejas, sabe como é que é, né? Como é que essas pessoas ainda estão lá? Porque elas estão vendo se cai alguma coisinha. Se tem um dinheirinho, uma prosperidade, se tem uma cura aqui, outra ali, me engana que eu gosto. Quer dizer, a pessoa ela quer ser enganada, desde que seja lucrativo para ela. Aquelas pessoas estavam enganadas, vivendo no engano, e lá no fundo, elas sabiam que tinha uma coisa que devia ser contrária àquilo que elas estavam querendo, mas deixa para lá, eu quero me dar bem. Mesmo as pessoas enganadas serão punidas. Um exemplo clássico é o seguinte, você está andando no teu carro, aí o sinal está vermelho, você passa o sinal, o guarda vai e começa a escrever a multa. Você fala, não, é que eu sou da Dinamarca, é só uma hipótese, tá? Sou da Dinamarca, na Dinamarca o sinal para parar é verde. Lá, vermelho é siga em frente. Aí eu segui. E o que o policial vai fazer? Não, já que é esse o caso, toma a multa.
E se matou alguém ou machucou alguém, vai para a prisão. Mas eu não sabia. Os pecados por ignorância também são culpados. Ninguém pode ficar alegando, eu não sabia. A Bíblia fala que haverá níveis de julgamento, né? Quanto mais luz uma pessoa tem, maior será o julgamento. Quanto menos luz, menor. Mas todos vão ser punidos. Não tem essa, eu não sabia. Não tem nem para a justiça humana, quanto mais a justiça divina. Então eles serão punidos, irmãos. E o Senhor Jesus, Ele não poupa. É isso que eu fico assim impressionado. A igreja moderna poupa o povo de palavras como essa, mas Jesus nunca poupou. Jesus foi quem mais falou sobre a punição eterna. Ninguém falou mais de inferno do que ele. Por quê? Porque ele ama. Se ele falou do inferno é porque não quer ver você lá. E se a gente aqui também fala que a gente não quer ver você lá. Veja só o que o Senhor fala. Primeiro, vamos ver a punição. Primeiro, para sempre longe de Cristo. Olha o verso 27. Lá na segunda parte. Apartem-se de mim, vocês todos. Apartem-se de mim. Meu irmão, para sempre longe do Salvador. O pessoal fala uma coisa muito interessante. Viver sem Jesus aqui é mole. Quero ver morrer sem Ele. Quer dizer, hoje aqui na terra, o pessoal cai na gandaia, não está nem aí. Para que eu preciso de Jesus? Jesus é bem, né? Mas quando morrer, vai perceber que precisava. Só que é tarde demais. Então, aqui na terra parece que Jesus não faz falta. Mas depois dessa vida, estar com Jesus é a glória, é a salvação. Estar sem Ele é o caos. É o fim. Então, sem Jesus, imagina isso, longe de Cristo. Você viu aquele pessoal? Deixa a gente entrar. Não. Afastem-se de mim. Para sempre longe de Cristo. Segundo, extremo sofrimento sem fim. Verso 28. E ali haverá choro e ranger de dentes. E a gente sabe por outras passagens que isso vai ser para sempre, eterno. O choro representa o sofrimento, o remorso, a tristeza, a amargura e o ranger de dentes. A maioria considera que é a ira, a raiva contra Deus. Não pense que as pessoas no inferno vão ser uns santinhos, vai ser todo mundo ruim. Aqui nessa terra, a graça de Deus, ela restringe o pecado do ser humano. Você sabia disso? Você só não é um monstro, e eu também não, porque Deus dá aquela freada em você, em mim, na humanidade. Lá no inferno, os freios vão ser soltos. O ser humano vai ser tão mal quanto ele pode ser. Tu imagina, ranger de dente, de raiva, de ódio, de desespero. Então o Senhor está descrevendo uma situação de sofrimento indescritível e eterno. Terceiro, ele fala sobre, no verso 28, estar eternamente excluído da felicidade dos justos. Olha o verso 28, seguindo. Haverá choro e ranger de dentes quando virem Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas no reino de Deus, e vocês lançados fora. Quando virem aqui, os autores não sabem ao certo se do inferno vai se poder ver o céu, naquela história que o Senhor contou sobre o rico e Lázaro, ele viu, né? O que estava no inferno viu o céu. Ou se esse ver aqui significa compreender, entender, saber, né? Que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão lá desfrutando do reino de Deus e ele não. É a bendita inveja, né? É aquele negócio, eles estão lá se divertindo, eu estou aqui, mas que isso só aumenta o sofrimento. Israel, como eu falei, todo israelita achava que era salvo. E ele fala aqui, Abraão, Isaque e Jacó, os profetas, são salvos, eles vão entrar no reino. Agora você
De repente não, de repente fica fora. É a mesma coisa. Ah, eu sou evangélico. Olha, Paulo, Pedro e João estão lá no reino de Deus. Agora eu e você, depende. Qual é a tua situação? Você é salvo ou não é? Não é porque você é evangélico que você vai dizer, não, está tudo bem, está tudo certo. É isso que a palavra ensina. Quando virem, e vocês... E aí a gente tem essa exclusão, né? É uma palavra que hoje é considerada até proibida, a palavra exclusão. E realmente, a gente não deve excluir pessoas, assim, do nosso convívio, né? A igreja tem que fazer a disciplina, às vezes, quando é o último caso, mas nós não podemos ficar excluindo pessoas. Quem está excluindo aqui é o Senhor. Ele pode, né? Então, ele está dizendo aqui, no verso 28, lá no final, que eles serão lançados fora. Em outros textos fala, lançados nas trevas exteriores. Então, dá a ideia de que a Nova Jerusalém, ou o céu, está aqui, né, brilhante, lindo, e do lado de fora, tudo escuro. E eles estão do lado de fora da luz. Ser excluído, ser banido, ser separado de Deus para sempre. Eu acho que uma das coisas que são piores em tudo isso é o para sempre. Porque eu estava pensando, até mesmo nos Estados Unidos existe prisão perpétua. Tinha que existir aqui também. Mas a pessoa cometeu um crime, às vezes uma criança, viu? Os americanos já condenaram a prisão perpétua a criança de 9, 10 anos por matar a outra. Então a pessoa está lá, eu vou viver aqui nessa prisão por 48 anos, ou mais, vamos dizer assim. Ele faz um cálculo mais ou menos de quantos anos ele tem 20 anos, a gente vive normalmente 80 anos, então eu vou viver aqui 60 anos, mas vai chegar o dia que pelo menos eu vou morrer. Pois a Bíblia fala em Apocalipse que o inferno, ninguém morre lá. Não tem nem isso. Apocalipse 6 fala que os ímpios vão querer buscar a morte e não vão encontrá-la. Gente, o negócio é tão terrível, mas nós temos que expor, temos que mostrar, porque a gente só vai valorizar Jesus de verdade quando a gente entender o que Ele veio fazer nesse mundo, irmãos. Muitos evangélicos estão pensando que Jesus veio para esse mundo só para fazer a gente feliz, para fazer todo mundo feliz, para poder dar presentes para todo mundo. O Papai Noel celestial. Ele veio nos resgatar da maldição, do inferno eterno, em que nós entraríamos se não fosse Ele. Então, quando o Senhor Jesus voltar, muitos vão descobrir que estão enganados, tarde demais, muitos serão punidos por não crerem na verdade, e aí o Senhor vai aplicar isso àquele homem que estava falando com ele. No verso 24, ele fala, porfiar, e essa palavra porfiar tem um sentido também de esforçar. Então a ideia é, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforce-se por entrar pela porta estreita, isso é, façam todo o esforço para entrar pela porta estreita. Então, se você tem alguma dúvida, se você é salvo, então o Senhor Jesus fala, entre pela porta estreita, se esforça. Que porta é essa? A porta da conversão. A Bíblia chama em vários lugares, converta-se a Deus. Abandone o pecado e vire-se para Deus. Deixe o mundo para lá e venha para o Senhor. Dê meia volta. Converta-se. Você já se converteu algum dia? Converta-se. Que porta é essa? Por que ela é estreita? É a porta do arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se de ser pecador. Mude a sua mente, mude a sua maneira de pensar e de viver.
Arrependa-se, porque sem arrependimento não existe salvação. Pare de achar que você é bom, pare de justificar os seus erros, colocando a culpa nos outros, pare de dizer que você não é como esse, como aquele ou como aquele outro. Olhe para o Senhor, compare o Senhor com você. Veja se há alguma chance de você ser bom diante do puro, do santo, do perfeito. Então se arrependa, deixe o pecado, abandone o pecado. É uma porta estreita porque é a porta da fé no Evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e o Evangelho é a única forma, a única mensagem de salvação nesse mundo. E é uma porta estreita porque ou você acredita nesse Evangelho e é salvo, ou você despreza esse Evangelho e se perde para sempre. Não tem outra saída, é uma porta estreita mesmo, o caminho é apertado, porque é a porta da confiança em Cristo, é a porta da fé em Cristo. Quando você diz, não, só Jesus me salva, Ele é o único Salvador, não existe nenhum outro, é Ele e ninguém mais, eu confio nele. Na verdade, a porta é o próprio Jesus. Jesus disse em João 10:9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Isso é uma metáfora, claro, é um simbolismo. Claro que Jesus não é uma porta, né? O que ele está dizendo? Eu sou o acesso. Eu sou a passagem do futuro inferno para o céu. Eu sou a passagem da perdição para a salvação, das trevas para a luz. Eu sou a porta e não tem outra porta. Você já entrou por ela? Já passou por essa porta alguma vez? Você já saiu das trevas para a luz? Já deixou de ser um pecador profissional para ser um santo? Agora, graças a Deus, ainda há esperança. Por isso que eu estou aqui falando. Porque se eu não estivesse mais aqui, e ninguém estivesse aqui falando nada, e não houvesse mais igreja, é porque a porta já fechou. Se as igrejas existem e pregam a salvação, é que a porta ainda está aberta. Há esperança ainda. Veja, no verso 29, o Senhor diz assim, e virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e se assentarão à mesa no reino de Deus. O Senhor está dizendo uma coisa que naquela época era novidade. Hoje a gente lê e já não acha mais, mas naquela época que ele falou isso, somente os judeus conheciam a salvação. E ele aqui está dizendo, ó, muitos judeus vão para as trevas, vão se perder, mas virão gente de todos os povos e vão ser salvos por mim, de todas as nações. E se vão vir muitos de toda parte até Cristo, um deles pode ser você. Não pode? Pode. Um deles pode ser você. Isso é um incentivo do Senhor. Virão muitos, hein? Virão muitos. Muitos vão se perder, mas também muitos virão e serão salvos. E um deles pode ser você. Você se considera um grande pecador? Graças a Deus. Puxa, é muito bom quando a gente encontra um grande pecador que assume que é grande pecador. Você é um grande pecador? Muito bem, não perca a esperança, porque Jesus é um grande Salvador. E não importa de onde você é, de qual país, de qual nacionalidade, de qual tipo você é, e caráter, e quais eram as tuas obras, não importa quem você é, Ele salva. E outra palavra de esperança, essa aqui muito bonita também, haverá surpresas. Verso 30. E eis que últimos há que serão os primeiros há que serão os últimos. Veja, ele não está dizendo que todos os primeiros serão últimos, mas alguns né? Há primeiros que serão últimos, há últimos que serão primeiros. Isso aí pode ter vários sentidos, mas cremos que o principal é que aquelas pessoas que ninguém dá nada, que ninguém pensa nada sobre ela, que isso aí não tem jeito de ser salvo, como se alguém tivesse
não tem jeito, é um pária, é um pobre coitado, miserável, e o Senhor salva. Às vezes aquele que é o principal, tal, é o famoso, é o camarada, é todo mundo, esse daí fica lá por último. O reino de Deus é misterioso às vezes aos nossos olhos. Lembra quando Jesus, o Jesus que não valorizava os fariseus, nem se importava assim em dar nenhuma moral para eles, ele sabia quem eles eram. Foi o mesmo Jesus que olhou uma viúva colocar 2 moedinhas e dizer: ela deu tudo, ela deu mais do que todo mundo. Então, se você se considera por último, tem problema não. Se você confiar em Jesus e continuar confiando, você pode chegar entre os primeiros. E se você se considera um dos primeiros, toma cuidado, você vai acabar caindo lá para o final. Os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Mas tem essa esperança, né? Ora, se os últimos podem chegar em primeiro, então significa que mesmo eu sendo um grande e terrível pecador, se eu pôr a minha confiança em Cristo, se eu puser a minha confiança em Cristo e seguir ao lado dele, eu alcançarei o reino de Deus. Estarei com o Senhor por toda a eternidade. Meu amado, quando o Senhor Jesus voltar, muitos vão descobrir que estavam enganados. Você está enganado ou não? E quando ele voltar, muitos serão punidos por não crerem na verdade. Você crê na verdade? Você já deixou de ser enganado? Você está confiante na verdade? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade libertou você? Se sim, glória a Deus. Se não, a verdade ainda está aí. Jesus Cristo, o Filho de Deus, desceu da glória, se tornou homem, foi crucificado pelos nossos pecados, derramou um sangue que purifica a todos nós, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus ao 40º dia, está sentado à destra de Deus, de onde virá para buscar o seu povo, julgar o mundo, ressuscitar os mortos, criar novos céus e nova terra. Confia nessa verdade. Confia na verdade que você não é bom e não é capaz de se salvar. Confia na verdade que a graça de Deus pode te salvar. Que mesmo você sendo mal, se você se arrepender, o Senhor lhe dará um lugar no reino dos céus. E meus irmãos, não esqueçam o inferno. Como assim? Não esqueçam o inferno. É extremamente importante que você lembre do inferno, para que você agradeça o que Deus fez por sua alma e para que você possa abrir sua boca e falar para as pessoas que elas precisam ser salvas. Então não esqueça do inferno. Lembre sempre do céu, lembre sempre do inferno. Viva como se você fosse entrar na eternidade hoje. Você tem pouco tempo. Fala de Jesus. Imagina, coloca-se assim, quando eu entrar lá, na sala do trono, e eu encontrar Jesus, e ele me disser: por que você não falou de mim lá embaixo? O que a gente vai dizer para ele? Qual vai ser a desculpa? Você diante do Salvador que sangrou pela tua vida, que fez tudo por você aqui na terra, por que você não falou de mim? Por que você... Olha que o Senhor diz que aquele que se envergonhar dele, também ele se envergonhará, hein? Toma cuidado para esse silêncio não ser uma vergonha. Não tenha vergonha de Cristo. Não tenha medo de ataques, perseguições e coisas mais. Nós temos que falar de Cristo. É o nosso dever. Se a igreja não falar, quem vai falar? Te agradecemos, ó Pai, nosso maravilhoso Deus, por essa salvação tão gloriosa que o Senhor nos deu. E porque graças ao Senhor, nós acreditamos que não vamos precisar ficar batendo na porta, gritando o seu nome,
alegando coisas que fizemos, mas cremos que a graça do Senhor nos alcançou, que o sangue do Senhor nos cobriu, e embora sendo grandes pecadores, seremos recolhidos no grande arrebatamento para encontrar o Senhor nos ares. E te louvamos por isso, Senhor. Que salvação maravilhosa, que ninguém nunca mereceu e que foi nos dado gratuitamente pelo Senhor. Louvado seja o Senhor para sempre. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a sua igreja, hoje e por toda a eternidade. Amém.